Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje estamos iniciando mais uma liturgia, mais um dia em que o Senhor nos confia a tua bondade. Hoje, nesse dia 6, nós estamos chamados a meditar o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, falando da fartura, falando da oração, do alimento, exatamente isso. Nós sabemos que Jesus, sendo o pregador, Jesus sendo o sacerdote eterno, por onde passava, a multidão crendo em Jesus, crendo naquilo que Jesus poderia fazer a seu favor, o seguiam. Então, por onde passava Jesus, ia também a multidão, à procura da boa nova, à procura das graças, à procura de estar em comunhão com Ele. Então a palavra de Deus disse que Jesus se comoveu ao ver aquela multidão com fome. Então ele chega a dizer para os discípulos: olha, como se ele dissesse: eu não quero que o povo fique com fome. Eles já estavam peregrinando, já estavam andando, né? Então já estavam naquela situação mesmo de fome. Então os discípulos perguntam: mas mestre, o que vamos fazer? Como que vamos saciar a fome dessas pessoas? Onde vamos achar pão nesse deserto? Então Jesus pergunta: quantos pães tem aí? Tem 7 pães e alguns peixinhos, respondem os discípulos. Só que daqueles 7 pães, aqueles peixinhos, começa a brotar muito mais, né? E a palavra de Deus diz que todos comeram, todos ficaram fartos e ainda sobraram muito, ainda encheram vasilhas com o que sobraram. Então é chamado aqui a multiplicação do pão, justamente o que o Evangelho nos fala. Nos influencia também a nossa oração na nossa casa, a ação de graças pelo pão de cada dia. Até o Pai Nosso ensina isso. Jesus pode multiplicar não só o alimento da nossa vida, mas os dons da nossa vida, em especial os dons espirituais. Jesus multiplica a nossa fé. Jesus multiplica o nosso caráter. Jesus multiplica a nossa vontade de querer segui-lo. Que possamos levar o nome de batizados adiante, não só o batizado light, aquele batizado nulo, mas aquele batizado perseverante. Jesus pode multiplicar isso nas nossas vidas. Então, aqueles cestos que ficaram cheios com o resto dos alimentos que sobraram,
também são os cestos que devem ficar cheios na nossa casa através do nosso encontro com Jesus. Devemos encher o nosso cesto de alegria, o nosso cesto de paz, de fraternidade, de comunhão, de partilha e de missão. Quanto ao ensinamento, o Evangelho vai nos dizer hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus corrompe porque Jesus tem compaixão da multidão. Outros estão com fome de justiça, outros estão com sede da boa nova. E lá vai Jesus saciar sua sede. Lá vai Jesus dar o pão da caridade, dar o pão da boa nova, o pão da boa notícia. E nós, sedentos, acolhemos este pão como alimento que precisamos para a nossa vida. Alimento que nos mantém de pé, que nos guia na caminhada e que nos faz ser perseverantes, homens novos e mulheres novas. Que a multiplicação do pão também aconteça na sua casa. A multiplicação das suas virtudes, da sua fé, daquilo que te cresce e que te coloca cada vez mais à frente do Senhor. Este foi o Evangelho que nós pudemos refletir nesse dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, tempo do Advento. Os anjos te protejam, salve Maria. Já sabe, se não é inscrito, inscreva-se, fica por dentro dos nossos vídeos, me acompanha, vamos juntos evangelizar, compartilhe, comente e vamos no caminho de Jesus. Um beijo no coração de todos, vou ficando por aqui e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.